a leitura do texto sugerido pelo nosso querido Fausto. Recomendo que todos fiquem para escutar, porque, pô, parece muito interessante. O Jack London era um maluco muito doideiro, assim, porra louca. Então ele era brabo. Então o título é uma autobiografia dele, de acordo com o Fausto. E o nome é O que a Vida Significa para Mim, do Jack London, né? Obviamente. O que a vida significa para mim, Jack London. Nasci na classe trabalhadora. Cedo descobri o entusiasmo, a ambição e os ideais, e satisfazê-los tornou-se o problema da minha infância. Meu ambiente era cru, áspero e rude, não vinha nenhuma perspectiva ao meu redor. Por isso, o melhor era olhar para cima. Meu lugar na sociedade era nos fundos. Aqui a vida não oferecia nada, além de sordidez e miséria, tanto para o corpo como para o espírito. Por aqui, corpo e espírito andavam famintos e atormentados. Caralho, que bonito, né, cara? Bonito e triste como começa, né? Infelizmente, é a realidade de muitos e muitos e muitos de nós, né? Acima de mim se erguia o imenso edifício da sociedade, e, em minha mente, a única saída era para cima. Logo resolvi subir. Lá em cima, os homens vestiam ternos pretos e camisas engomadas, e as mulheres usavam vestidos lindos. Havia também coisas boas para comer e muita fartura, abundância para o corpo. Depois, havia as coisas do espírito. Acima de mim, eu sabia, havia despojamento do espírito, pensamentos puros e nobres e uma vida intelectual intensa. Eu conhecia tudo isso porque lera romances na biblioteca Seaside, nos quais, com exceção dos vilões e dos aventureiros, todos os homens e mulheres tinham pensamentos puros, falavam uma linguagem bonita e realizavam ações generosas. Em resumo, assim como eu aceitava o nascer do sol, aceitava que acima de mim estava tudo que era fino, nobre e belo, tudo que há decência e dignidade à vida, tudo que faz a vida valer a pena e recompensa um homem por seu sofrimento e esforço. Cara, que bonito, cara. Deixa bem claro essa noção apartada que o sujeito vai desenvolvendo entre de divisão social mesmo, né? Doideira, bicho. Muito foda o jeito que ele escreve, né? O cara era poeta, fazer o quê? A maldição de alguns. Exatamente, pô. Exatamente. Mas você vê até na escrita, né, cara? Como é que o cara põe nas palavras, imprime nas palavras exatamente o que ele tava sentindo, tá ligado? Eu acho isso muito foda. Mas não é muito fácil para um homem ascender e sair da classe trabalhadora, especialmente se está cheio de ambições e ideais. Eu vivia num rancho na Califórnia, e era duro descobrir o caminho para subir. Cedo quis saber qual a taxa de juros do dinheiro aplicado, e preocupava meu cérebro de criança a compreensão das virtudes e excelências desta notável invenção do homem, os juros compostos. Eu também não consigo entender com facilidade, meu amigo, eu te entendo. Mais tarde, conheci os níveis de salário praticado pelos trabalhadores de todas as idades e o custo de vida. Com todos estes dados, concluí que, se começasse imediatamente, trabalhasse e poupasse até os 50 anos, poderia parar de trabalhar e desfrutar de uma pequena porção das delícias e maravilhas que estariam ao meu alcance um pouco acima na sociedade. E, claro, decidi não me casar, ao mesmo tempo que me esquecia inteiramente de considerar esta grande causa da catástrofe no universo da classe trabalhadora, a doença. Papo reto, mano. Papo reto. Apenas papo reto, não vou tecer mais comentários ao fim desse parágrafo. Mas a vida que havia em mim exigia mais que uma pobre existência de restos e de escassez. Aos 10 anos de idade, tornei-me jornaleiro nas ruas da cidade e descobri uma nova perspectiva. Tudo ao meu redor estava impregnado da mesma sordidez e desgraça, e acima de mim existia ainda o mesmo paraíso, esperando para ser conquistado. Mas o caminho para subir era diferente, era o mundo dos negócios. Por que poupar meus ganhos e investir em papéis do governo quando, comprando 2 jornais por 5 centavos, num piscar de olhos, podia vendê-los por 10 e dobrar meu capital? O mundo dos negócios era para mim o meio de subir na vida, e eu me via como um negociante quadrado e bem-sucedido. Pois é, a ilusão, né? Que bonito, né, cara? Todos passamos em algum momento por essa ilusão de que a gente tem alguma esperança de ascender
com o que está à nossa disposição, né? Mesmo que o sistema inteiro priorize o contrário, né? Que deseja o contrário a você. O estranho é ver como esse texto é de 1916, mas as influências da austeridade na personalidade do trabalhador continuam mesmo. Pois é, mano, doideira, né, cara? A gente vê quanto que, tipo, na passagem de séculos a gente mudou muito pouco, né, mano? Tanto que a leitura marxista, ela é totalmente cabível ainda e a gente consegue identificar no nosso dia a dia várias relações de poder que estavam constadas ali, né, mano? Isso é doideira, cara. Ai das visões. Quando eu tinha 16 anos me chamavam de príncipe. Este título me foi dado por uma gangue de assassinos e ladrões, que me chamavam de o príncipe dos piratas de Água Doce. Naquele tempo, eu tinha galgado o primeiro degrau no mundo dos negócios. Era um capitalista. Possuía um barco e uma tripulação completa de piratas de Água Doce. Tinha começado a explorar meus semelhantes. Toda uma equipe estava sob meu comando, como capitão e dono. Ficava com 2/3 do dinheiro e dava à tripulação o outro terço, embora eles trabalhassem tão duro quanto eu e arriscassem tanto quanto eu suas vidas e sua liberdade. Pois é. Esse degrau foi o último que subi no mundo dos negócios. Uma noite participei de um assalto a pescadores chineses. Suas linhas e redes variam dólares e centavos. Era um roubo, claro, mas era este precisamente o espírito do capitalista. O capitalismo toma os bens de seus semelhantes a título de reembolso, traindo a confiança ou comprando os senadores e juízes de tribunais superiores. Eu era apenas mais grosseiro. Essa era a única diferença. Eu usava um revólver. Porra, muito foda, né, mano? A sutileza como ele coloca, tipo, o quanto que essa suposta contradição, na verdade, não é uma contradição e é praticado pelos detentores do capital, tipo, todos os dias, tá ligado? Muito foda, mano. Muito foda essa parte. Nunca tinha visto uma autoconsciência assim. Pois é, cara. Doideiro, mano. Nossa, muito foda, cara. Você vê quanto que tipo assim, ele se percebeu enquanto explorador, tá ligado? Ainda que, tipo, pô, era um pequeno burguês, tá ligado? Não chega a ser de fato um capitalista, tá ligado? Mas, naquela noite, minha equipe agiu como aqueles incompetentes que o capitalista está acostumado a fulminar. Sem dúvida, porque estes incompetentes aumentam os custos e reduzem os lucros. Minha quadrilha fez as duas coisas. Por falta de cuidado, tocou fogo na vela principal, destruindo-a totalmente. Não houve lucro naquela noite, e os pescadores chineses ficaram mais ricos pelas redes e linhas que não pagamos. Eu estava arruinado, sem condições sequer de pagar $65 por uma nova vela principal. Deixei meu barco ancorado e saí num barco de piratas na Bahia para uma viagem de saques pelo rio Sacramento. Enquanto estava fora, outro bando de piratas da Bahia saqueou meu barco. Roubaram tudo, até mesmo as âncoras. E mais tarde, quando recuperei o casco abandonado, obtive apenas $20 por ele. Tinha descido o primeiro degrau galgado e nunca mais tentei o caminho dos negócios. Desde então, fui implacavelmente explorado por outros capitalistas. Tinha força física, e eles faziam dinheiro com isso, enquanto que, apesar do meu esforço, eu levava uma vida banal. Fui marinheiro, estivador e grumete. Trabalhei em fábricas de enlatados, indústrias e lavanderias. Cortei grama, limpei tapetes e lavei janelas. E não ganhava nunca o produto inteiro do meu trabalho. Olhava para a filha do dono da fábrica de enlatados, em sua carruagem, e sabia que eram meus músculos que ajudavam a empurrar aquela carruagem em seus pneus de borracha. Via o filho do industrial indo para a escola e sabia que era em parte a minha força que ajudava a pagar seu vinho e suas boas amizades. Caralho, muito foda, cara. Muito foda, né, mano? Pô, e é da hora, né? Porque ele vai construindo junto dele, você vai construindo a revolta diante do cenário também, né, mano? Puta que pariu, muito foda. E tudo a partir da percepção que ele teve enquanto um explorador também, né, querendo ou não. Muito da hora, mano. Muito da hora.
Essa fala dos músculos é foda demais. Muito foda, cara. Muito bonito, né, mano? Quando eu fico em silêncio é porque eu tô tentando me posicionar de novo no texto, porque jogar e ler ao mesmo tempo buga muito o cérebro, cara. Buga muito a cabeça. Mas não ficava ressentido com isso. Fazia parte do jogo. Eles eram a força. Muito bem, eu era forte. Podia cavar um lugar entre eles e fazer dinheiro com a força de outros homens. Não tinha medo do trabalho. E quanto mais duro, melhor. Mais me agradava. Gostaria de me entregar ao trabalho, trabalhar mais do que nunca, e eventualmente me tornar um pilar da sociedade. Ai não, velho, bugou de novo meu PC, peraí. E a essa altura, com a sorte que eu gostaria de ter, descobri um patrão com a mesma mentalidade. Eu estava querendo trabalhar, e ele estava mais que querendo que eu trabalhasse. Pensei que estava aprendendo um ofício. Na realidade, havia substituído 2 homens. Pensei que ele estava fazendo de mim um eletricista. De fato, estava ganhando comigo $50 a mais por mês. Os 2 homens que eu substituíra recebiam $40 por mês cada um, enquanto eu fazia o trabalho dos 2 por $30. Puta que pariu, né, velho? Muito absurdo, né, cara? Muito bizarro isso. E eu acho que se brincar com o passar do tempo, esse tipo de coisa só piorou, né? É isso que é mais triste. Só que agora a gente tem a mentalidade, né? Tipo assim, pô, você produzir o excedente do que você é obrigado é sinal de determinação, é sinal de que você quer ascender na vida, tá ligado? Que você é proativo. Pô, é muito bizarro isso, cara. Seguindo. Este patrão me fez trabalhar até a morte. Um homem pode adorar ostras, mas ostras demais vão deixá-lo enfastiado. E assim foi comigo. O excesso de trabalho me deixou doente. Eu não queria mais ver trabalho. Abandonei o emprego, tornei-me um vagabundo, mendigando de porta em porta, perambulando pelos Estados Unidos e suando sangue em favelas e prisões. Eu nascera na classe operária, e agora, aos 18 anos, estava abaixo do ponto em que tinha começado. Caíra nos porões da sociedade. Jogado no subterrâneo da miséria sobre o qual não é agradável nem digno falar. Estava no fosso, no abismo, no esgoto humano. No matadouro, na capela mortuária da nossa civilização. Caralho, mano, que coisa triste, né, mano? É até mórbido a linguagem. Mas é a realidade, né, cara? Esta é a parte do edifício social que a sociedade prefere esquecer. A falta de espaço me leva aqui a ignorá-la, e devo dizer apenas que as coisas que vi lá me deram um medo terrível. Estava apavorado até a alma. Via nu a complicada civilização em que vivia. A vida era uma questão de abrigo e de comida. Para conseguir abrigo e comida, os homens vendem coisas. O comerciante vende seus sapatos. O político vende seu humanismo. Caralho. E o representante do povo, com exceções, é claro, vende sua credibilidade, enquanto quase todos vendem sua honra. As mulheres também, nas ruas ou na sagrada relação do casamento, estão prontas a vender seus corpos. Todas as coisas são mercadorias, todas as pessoas são compradas e vendidas. A primeira coisa que o trabalhador tem para vender é a força física. A honra do operariado não tem preço no mercado. O operariado tem músculos e somente músculos para vender. Caralho, muito foda, mano. Eu não sabia que ele era. Que ele era, tipo, tão bem posicionado politicamente à esquerda, assim, sabe? Eu achei que ele fosse mais um. Sei lá, mano, pelo pouco que eu conheci de Jack London, tá ligado? Ele parecia um cara meio. Tipo, só se revoltou com o sistema e decidiu. Viver como um estoico no meio do mato, tá ligado? Era essa concepção que eu tinha. Totalmente enganada pelo jeito, né? Porque, pô, muito foda, né, mano? A linguagem que ele tá usando aqui é a linguagem marxista, cara. Muito doido. Mas há uma diferença vital. Sapatos, credibilidade e honra têm como se renovar. Constituem estoques imperecíveis. Mas os músculos, estes não se renovam. Quando o comerciante vende seus sapatos, repõe o estoque. Mas não há como repor o estoque de energia do trabalhador. Quanto mais vende sua força, menos sobra para si. A força física é sua única mercadoria, e a cada dia seu estoque diminui.
No fim, se não morreu antes, vendeu tudo e fechou as portas. Está arruinado fisicamente, e nada lhe restou, se não descer aos porões da sociedade e morrer na miséria. Porra, caralho, que coisa linda, cara. Aprendi ainda que o cérebro também é uma mercadoria, ainda que diferente dos músculos. Um vendedor do cérebro está apenas no começo quando tem 50 ou 60 anos, e seus produtos atingem preços mais altos do que nunca. Mas um operário está esgotado e alquebrado com 45 ou 50 anos. Eu tinha estado nos porões da sociedade e não gostava do lugar para morar. Os canos e bueiros eram insalubres e o ar ruim para respirar. Se não podia morar no andar de luxo da sociedade, podia, pelo menos, tentar a mansarda. Ela existia, a comida lá era escassa, mas pelo menos o ar era puro. Assim, resolvi não vender mais meus músculos e me tornar um vendedor de cérebro. Cara, que relato foda, cara. Muito foda isso aqui. De verdade, mano. Muito foda isso aqui. Eu não esperava isso, cara. Tá me pegando muito de surpresa isso, cara. Eu sei que ele era do Partido Socialista Americano e daí saiu porque o partido era só eleitoralista. Caralho, que da hora, mano. Não sabia disso, cara. Muito foda. Seguindo. Começou então uma frenética perseguição ao conhecimento. Voltei para a Califórnia e mergulhei nos livros. Como me preparava para ser um mercador da inteligência, achei que devia me aprofundar em sociologia. Assim, eu descobri, num certo tipo de livros, formulados cientificamente, os conceitos sociológicos simples que eu tinha tentado descobrir por mim mesmo. Outras grandes mentes, antes que eu tivesse nascido, tinham elaborado tudo o que eu havia pensado e muitas coisas mais. Eu descobri que era um socialista. Os socialistas eram revolucionários, porque lutavam para derrubar a sociedade do presente e tirar dela material para construir a sociedade do futuro. Eu também era um socialista e revolucionário. Liguei-me a grupos de trabalhadores e intelectuais revolucionários, e pela primeira vez entrei na vida intelectual. Aí descobri mentes aguçadas e cabeças brilhantes. Encontrei cérebros fortes e atentos, além de trabalhadores calejados, pregadores de mente muito aberta em seu cristianismo para pertencer a qualquer congregação de adoradores do dinheiro, professores torturados na roda de subserviência universitária à classe dominante, e dispensados porque eram ágeis com o conhecimento que se esforçavam por aplicar as questões maiores da humanidade. Descobri também uma fé calorosa no ser humano, um idealismo apaixonante. A suavidade do despojamento, renúncia e martírio. Todas as esplêndidas e comoventes qualidades do espírito. Naquele meio, a vida era honesta, nobre e intensa. A vida se reabilitava, tornava-se maravilhosa, e eu estava alegre por estar vivo. Mantinha contato com grandes almas, que punham o corpo e o espírito acima de dólares e centavos. E para quem o gemido fraco de crianças famintas das favelas vale mais do que toda a pompa e circunstância da expansão do comércio do Império Mundial. Tudo à minha volta era nobreza de propósitos e heroísmo. Meus dias e noites eram de sol e de estrelas brilhantes. Tudo calor e frescor, como o Santo Graal, o próprio Graal do Cristo, o ser humano caloroso, conformado e maltratado, mas pronto para ser resgatado e salvo no final, sempre ardente e resplandecente diante de meus olhos. E eu, pobre tolo, julgava ser aquilo apenas uma amostra das delícias de viver, que eu deveria descobrir acima de mim na sociedade. Tinha perdido muitas ilusões desde os dias em que lera os romances na biblioteca Seaside, no rancho da Califórnia, e estava destinado a perder muitas das ilusões que me restavam. Caralho, que bonito, né, cara? Pô, esse processo de descoberta é muito foda, né, mano? Porque assim, mano, tudo isso é o que ele já tinha tido contato, tá ligado? Tomando no cu, se fudendo e trabalhando pros outros, né, mano? Sendo explorado de fato, assim, então... Porra, muito doido, cara. Muito da hora isso, muito foda o relato dele. Como mercador da inteligência, fui um sucesso. A sociedade abriu suas portas para mim. Entrei direto no andar de luxo, mas meu desencanto foi rápido. Sentei-me para jantar com os senhores da sociedade e com as esposas e mulheres dos donos da sociedade.
As mulheres se vestiam muito bem, admito, mas para minha ingênua surpresa, percebi que eram feitas do mesmo barro que todas as outras mulheres que eu tinha conhecido lá embaixo, nos porões. A esposa do coronel e Judy O'Grady eram irmãs sob suas peles e seus vestidos. Cara, que da hora, né, cara? Nossa, eu tô ficando em silêncio, às vezes que eu tô ficando de cara. Até eu mesmo consegui assentar as coisas na cabeça, tá ligado? Pô, que bonito, cara. Não foi isto, porém, mas seu materialismo o que mais me chocou. É verdade que estas mulheres, lindas, ricamente vestidas, tagarelavam sobre singelos ideais e pequenos moralismos. Mas, ao contrário do teor de sua conversa mole, a tônica da vida que levavam era materialista. E como eram egoístas sentimentalmente, contribuíam de todas as formas para pequenas caridades e se informavam sobre a realidade, mas, o tempo todo, os alimentos que comiam e as belas roupas que vestiam eram comprados com os lucros manchados pelo sangue do trabalho infantil, do trabalho exaustivo e mesmo da prostituição. Quando mencionei tais fatos, esperando em minha inocência que aquelas irmãs de Judy O'Grady arrancassem fora de uma vez suas sedas e joias tingidas de sangue, ficaram furiosas e excitadas, e leram para mim pregações sobre o desperdício, a bebida e a depravação inata que causavam toda a miséria nos porões da sociedade. Quando disse que não podia perceber bem qual era a falta de economia, a intemperança e a depravação de crianças quase famintas de 6 anos que faziam trabalhar 12 horas por noite numa fiação de algodão sulista, aquelas irmãs de Judy O'Grady atacaram minha vida pessoal e me chamaram de agitador, embora isto, na verdade, reforçasse meus argumentos. Cara, que doideira, né, cara? Não me dei melhor com os senhores. Se vocês não se importarem, chat, eu vou um tempinho deixar parado aqui. Vou num lugar com a vista bonita aqui. Eu vou deixar parado porque senão buga muito a minha mente para eu conseguir ler e jogar ao mesmo tempo. Então é só enquanto eu tô focando aqui, mas na parte do texto vocês ficam aqui com essa vista bonita. Me dei melhor com os senhores da sociedade. Esperava encontrar homens honestos, nobres e vivos, cujos ideais fossem honestos, nobres e vivos. Andei com homens que estavam nos lugares mais altos, os pregadores, os políticos, os homens de negócios, professores e editores. Comi carne com eles, tomei vinho com eles, andei de automóvel com eles e estudei com eles. É verdade, encontrei muitos que eram honestos e nobres, mas, com raras exceções, não estavam vivos. Realmente acredito que poderia contar com as exceções com os dedos das minhas mãos. Quando não estavam mortos pela podridão moral, atolados na vida suja, eram apenas a morte insepulta, como múmias bem preservadas, mas não vivas. Neste sentido, poderia especialmente citar professores que conheci, homens que vivem de acordo com o decadente ideal universitário. Abre aspas. A perseguição sem paixão da inteligência sem paixão. A perseguição sem paixão da inteligência sem paixão. Fecha aspas. Conheci homens que invocavam o nome do Príncipe da Paz em seus discursos contra a guerra e que botaram nas mãos dos Pinkertons rifles que abateram grevistas em suas próprias fábricas. Encontrei homens incoerentes, indignados com a brutalidade de lutas de boxe e pugilismo, e que, ao mesmo tempo, praticavam de adulteração de alimentos que a cada ano matam mais bebês do que qualquer Herodes de mãos rubras jamais haviam matado. Pô, que parte foda, mano. Falando justamente sobre esse falso moralismo que a gente percebe nessa galera, né, velho? Pô, que tipo, tudo que vem da classe trabalhadora e tem um mínimo de coisa que foge à moral que eles estabelecem, eles já demonizam. Mas quando eles mesmo na prática, na praxis, praticam coisas, tipo, muito piores, tá ligado? Muito mais nocivas. E nunca reconhecem enquanto violência, né? Muito foda, cara. Em hotéis, clubes, casas e vagões de luxo, em cadeiras de navios a vapor, conversei com capitães de indústrias. E me espantou como eram pouco viajados nos domínios do intelecto. Por outro lado, descobri que sua inteligência para negócios era excepcionalmente desenvolvida. Descobri também que sua moralidade, quando há negócios envolvidos, nada vale. O delicado, destacado e aristocrático cavalheiro era uma testa de ferro de corporações que secretamente roubavam viúvas e órfãos.
Este cavalheiro, que colecionava edições de luxo e era patrocinador especial da literatura, pagou chantagem a um chefão político de queixo duro e sobrancelhas escuras da máquina municipal. Este editor, que publicou propaganda de medicamentos licenciados e não ousou divulgar a verdade em seu jornal sobre os mesmos medicamentos, com medo de perder o anunciante, me chamou de canalha demagogo, porque ele disse que sua economia política era antiquada e sua biologia contemporânea de Plínio. Eu acho muito foda esses deboches antigos, tá ligado? Muito bom, né, mano? A gente hoje faz deboche com meme, os caras fazem um deboche com tanta classe. Este senador fora a ferramenta e escravo, o pequeno fantoche de uma máquina indecente e ignorante de um chefão político. Assim eram um governador e seu juiz no Tribunal de Justiça, e todos os três tinham passes para viajar de graça na estrada de ferro. Este homem, falando seriamente sobre as belezas do idealismo e a bondade de Deus, acabara de trair seus camaradas numa questão de negócios. Aquele outro, pilar da igreja e grande contribuinte de missões no exterior, obrigava as garotas de suas lojas a trabalhar 10 horas por dia, por um salário de fome, e, portanto, encorajava diretamente a prostituição. Este homem, que dá dinheiro à universidade, comete perjúrio em tribunais por causa de dólares e centavos. E o grande magnata da estrada de ferro quebrou sua palavra de cavalheiro e cristão quando admitiu abatimentos secretos para um de 2 capitães da indústria empenhados numa luta de morte. Pô, isso aqui até hoje, mano, a gente vê tanto isso, né, cara? Pô, os caras criando, tipo, instituto pra imposto, tá ligado? Pra conseguir sonegar imposto com mais facilidade e aí conseguir isenção de imposto. Porra, cara, é muito isso, né, mano? Os caras se escondem atrás de uma máscara pra não... Pô, cara, nossa, velho, é tão nojento essa porra, cara. Eles se colocam numa roupagem tão bonitinha. Exatamente, cara, porra. Eles são os arautos da moralidade, né, mano? É tão bonito isso, né, velho? Pô, como eles são fofinhos, como eles são bonitinhos, né? Caralho, vai se fuder, cara. É muito bizarro isso. E assim, esse discurso ele é emplacado porque ele é reforçado principalmente pela grande mídia, né, mano? A mídia hegemônica vende esses filha da puta enquanto filântropos preocupados com o bem-estar social, tá ligado? Empresas humanizadas que visam o melhor de seus funcionários e da sociedade como um todo. Vai tomar no cu, né, cara? Pô, deve estar escrito trouxa na nossa testa mesmo, cara. Seguindo. Era a mesma coisa em todo lugar. Crime e traição, traição e crime. Homens que estavam vivos não eram honestos e nem nobres. Homens que eram honestos e nobres não estavam vivos. E havia uma grande massa sem esperanças, nem nobre e nem viva, mas simplesmente honesta. Esta não podia errar, positiva ou deliberadamente, mas errava de maneira passiva e ignorante, ao concordar com a imoralidade generalizada e com os lucros que ela produz. Se fosse nobre e viva, não seria ignorante, e teria se recusado a dividir os lucros do crime e da traição. Percebi que não gostava de viver no andar de luxo da sociedade. Intelectualmente era aborrecido. Moralmente e espiritualmente me sentia enojado. Lembrava de meus intelectuais idealistas, meus pregadores sem hábito, professores desempregados e trabalhadores honestos com consciência de classe. Lembrava meus dias e noites de sol e estrelas brilhando, quando a vida era uma maravilha doce e selvagem, um paraíso espiritual de aventuras não egoístas e um romance ético. E diante de mim, sempre resplandecente e excitante, vislumbrava o sagrado. Pô, que bonito, cara. Muito foda, cara. Então, voltei à classe operária, na qual havia nascido e à qual pertencia. Não me preocupava mais em subir. O imponente edifício da sociedade não reserva delícias para mim acima de minha cabeça. São os alicerces do edifício que me interessam. Lá, contente de trabalhar de ferramenta na mão, ombro a ombro com intelectuais, idealistas e operários com consciência de classe,
reunindo uma força sólida agora para fazer um- mais uma vez o edifício inteiro balançar. Algum dia, quando tivermos mais mãos e alavancas para trabalhar, vamos derrubá-lo. Com toda sua vida podre e sua morte insepulta, seu egoísmo monstruoso e seu materialismo estúpido. Então vamos limpar os porões e construir uma nova moradia para a espécie humana, onde não haverá andar de luxo, na qual todos os quartos serão claros e arejados, e onde o ar para respirar será limpo, nobre e vivo. Esta é minha perspectiva. Vejo à frente um tempo em que o homem deverá caminhar para alguma coisa mais valiosa e mais elevada que seu estômago, quando haverá maiores estímulos para levar os homens à ação do que o incentivo de hoje, que é o incentivo do estômago. Conservo minha crença na nobreza e na excelência da humanidade. Acredito que a doçura e o despojamento espiritual vão superar a gula grosseira dos dias de hoje. E, no fim de tudo, minha fé está na classe trabalhadora. Como diz um francês, a escada do tempo está sempre ecoando com um tamanco subindo e uma bota engraxada descendo. Porra, cara, que foda, mano. É isso, chat. Porra, que texto foda, mano. Gostei pra caralho, não esperava que fosse ser tão bom assim. Muito obrigado pela sugestão aí, ô Fausto. Muito foda esse texto, cara. Nossa senhora.